Fala galera de Atitude, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael Alves, eu sou consultor em estilo de vida e você está no único canal sobre estilo de vida para empreendedores. No vídeo anterior, não sei se você já assistiu, caso você não tenha assistido, vou deixar ele aqui no card. Ele fala sobre o quanto o coronavírus, toda essa situação de isolamento social impactou no estilo de vida de você como empreendedor, como uma pessoa autônoma. E hoje eu quero falar sobre o quanto todo esse contexto, todo esse cenário de crise está impactando também não só o seu estilo de vida, mas os seus negócios. Então isso vai ser muito importante para que você entenda o quanto o seu negócio está realmente sendo prejudicado, porque talvez você nem tenha a real noção do quanto isso está fazendo mal para você, o quanto isso está te prejudicando do ponto de vista econômico. E perceba, quero deixar bem claro aqui, não estou falando sobre saúde, né? Esse não é um vídeo que tem o propósito de falar sobre saúde, esse não é o nosso objetivo, nós vamos falar apenas do ponto de vista econômico, ok? Então, foi feita uma pesquisa bem extensa, eu busquei vários números para poder te mostrar realmente aqui o quanto que o seu negócio, ou talvez o negócio de alguém que você conheça, possa estar sofrendo dentro desse cenário de isolamento social. Por isso eu quero te pedir uma ação simples. Curte o vídeo, clica no botãozinho de gostei, para você não é quase nada, mas para nós faz toda a diferença. Isso nos mostra que toda essa pesquisa que nós fizemos, ela valeu a pena, ela foi importante para você. Então, clica no botão de gostei, curte o vídeo e não se esqueça também de se inscrever no canal. Caso você não seja inscrito, clica no botão de inscrever-se, aciona as notificações clicando no sininho para que você não perca nenhum conteúdo dessa forma, tá bom? Então vamos à primeira situação que vai gerar um grande problema dentro do seu negócio através dessa situação que nós estamos vivendo, né? Através dessa crise. É a falta de receita, ou talvez a diminuição da sua receita. Por quê? Porque os negócios estão fechados. Então, possivelmente, o seu negócio está fechado, a menos que você trabalhe, sei lá, pela internet, ou seja dono de um setor, de um negócio que está em um setor que é considerado um setor essencial, né? O seu negócio está fechado, não está funcionando. E isso faz com que a receita ela não entre ou que ela diminua. Alguns dados aqui para você perceber isso, né? E quanto isso faz diferença. No Brasil hoje, segundo o IBGE, nós temos 24 milhões de autônomos, por volta de 24 milhões de autônomos, mas entenda que esse número ele pode ser muito maior, porque ele pode chegar a quase 40 milhões de pessoas, porque você tem que considerar também aquelas pessoas que são informais, ou seja, os ambulantes, né? O que vai vender um cachorro-quente ali na esquina, o sorveteiro, a pessoa que corta cabelo no fundo da casa dela, entende? Então tem que considerar essas pessoas também, de repente um prestador de serviço, né? E dessa forma o número salta para quase 40 milhões, ou seja, 41,4% da população ocupada no Brasil. É um número muito grande, quase metade das pessoas que estão empregadas no país são pessoas autônomas. E, portanto, o seu negócio vai ser impactado com isso, né? Vai deixar de entrar receita porque não está funcionando. No entanto, para que você perceba o quanto isso vai sofrer, né, está sofrendo dentro desse nosso cenário, o trabalho autônomo ele cresceu 19% desde 2012. E os donos de empresa, ou seja, os empregadores, né, cresceram 24,5% no mesmo período. Então, realmente, a ideia de uma pessoa autônoma, de um profissional liberal, né, de um empreendedor, ela vinha crescendo, ela vinha se popularizando nos últimos anos aqui no Brasil. Só que quando nós chegamos e passamos por um processo como esse, acaba que você vai ter um impacto muito grande na sua renda, né, na sua receita, porque o seu negócio ele vai, de fato, estar fechado ou vai estar diminuindo em questão de clientes, né, de consumo ali. E é interessante que os setores que mais cresceram nesse período foram os setores de alojamento e de alimentação, que cresceu 43,6% desde 2012 até hoje. Nesse setor nós incluímos os que vendem comida na rua, então, sei lá, a mocinha que está passando vendendo bolo no pote na porta da sua casa, né? Como eu falei, o tio que está vendendo cachorro quente na pracinha. Então as pessoas que estão vendendo comida na rua se incluem dentro desse
desses números aqui. Também cresceu muito o setor de transporte, armazenagem e correio, cresceu 18,41% nesse mesmo período. E aqui entra os motoristas de aplicativo, que também foi um número que cresceu bastante nesses últimos anos. Porém, perceba que são setores que não estão trabalhando. Não está acontecendo, né? Pelo menos não deveria ter ninguém batendo na porta da sua casa, te vendendo alguma coisa, né? Os motoristas de aplicativo não estão tendo clientes, porque as pessoas não estão saindo de casa. Então, a receita do seu negócio ela vai ser impactada, porque as pessoas elas não estão comprando, elas estão tendo dificuldade para consumir, elas não estão saindo de casa. Então, realmente, a sua receita ela vai diminuir, se não zerar nesse período. Um segundo indicativo que está muito relacionado com isso que nós estamos falando tem a ver com o medo das pessoas, né? Dentro desse período de pandemia, o medo das pessoas vai impactar bastante o seu negócio. E por quê? Como assim, Rafael? O medo das pessoas vai atrapalhar os meus negócios nesse período de isolamento? Sim, vai. Tem um índice chamado VIX. E esse índice, ele, a grosso modo, assim, ele mede o medo das pessoas, né? O quanto as pessoas estão com medo no período. O Gabriel vai colocar aqui, não sei, em algum canto aí, um gráfico para te mostrar o índice do VIX desde 1991 até os dias de hoje. E perceba que durante a crise, durante esse período de pandemia que nós estamos vivendo, o índice ali, né, o medo das pessoas chegou bem perto do medo que as pessoas estavam em 2008, na crise ali do subprime. Não sei se você se lembra dessa crise, foi uma crise em que os bancos estavam quebrando, tendo muita dificuldade, né, gerando muito desemprego, e as pessoas realmente estavam com muito medo. E durante esse período de isolamento social, o medo das pessoas chegou bem próximo desse mesmo medo lá de 2008, percebe? Então realmente isso é muito importante, porque quando as pessoas elas estão com medo, elas não compram. Porque elas querem segurar dinheiro, elas não sabem o que pode acontecer. Elas não sabem quanto tempo isso vai durar, o que vai acabar acontecendo na vida delas, né, no país. Então elas acabam segurando dinheiro e elas consomem menos, elas compram menos. Sendo assim, entender o nível de medo das pessoas é importante porque isso vai afetar a economia como um todo, isso vai afetar o seu negócio. No momento atual, o medo das pessoas já diminuiu um pouco, mas ainda está alto. Está no mesmo nível de uma outra crise, que foi a crise da Rússia, lá de 1998, e também no mesmo nível da crise de 2011, lá nos Estados Unidos, do limite de dívida dos Estados Unidos. Então as pessoas ainda estão bem receosas, e isso gera fortes recessões, como aconteceu nesses períodos, e que provavelmente vai acabar gerando uma recessão durante os próximos meses, né? Porque as pessoas vão comprar menos, isso vai afetar o seu negócio também. A terceira situação que vai dificultar também para o seu negócio é o seu caixa. Isso se você tiver né? Não sei se você tem caixa, se você tem um dinheiro guardado para situações de emergência, e se tiver, é esse o momento, estamos numa situação de emergência, né? Então você vai precisar usar o seu caixa, você vai precisar usar a sua reserva de emergência que você tem aí. Até porque as contas, os gastos, eles continuam. A receita não está entrando, mas os gastos eles continuam. Então você continua tendo que pagar aluguel, fornecedor, funcionário. É lógico, isso depende muito do tipo de negócio que você tem, né? Mas os gastos eles permanecem e não está entrando receita. Então você vai precisar acabar queimando o caixa, né? Utilizando o seu dinheiro de reserva de emergência, tá? Para poder conseguir sobreviver nesse período. A quarta dificuldade que você vai acabar tendo, se já não estiver tendo, são as dívidas. Dívida é um problema e ele pode vir a existir nesse período de pandemia. Nessa situação do isolamento, a dívida ela pode vir a aparecer, ela pode acabar acontecendo para você. Não é que eu estou praguejando, não estou querendo que você se endivide, não é isso, mas é uma possibilidade muito real. É uma possibilidade muito real. Por quê? Porque as pessoas elas começam a ter dificuldades para pagar. As pessoas começam a ter dificuldades para pagar e automaticamente isso afeta as empresas. Ah, agora eu entendi! Então, como nós falamos, diminui a quantidade de receita, no entanto os gastos continuam, permanecem e eu acabei de mencionar, nem todo mundo tem caixa. E aqueles que não têm caixa vão ter que se virar para conseguir arcar com esses custos. E muitas vezes o se virar é contrair algumas dívidas, né? Tanto que eu tenho aqui algumas informações a respeito do Serasa. O Serasa divulgou que a inadimplência das empresas aumentou 9,9% em janeiro de 2020 em relação ao mesmo mês do ano anterior, né, em 2019.
Então veja, a inadimplência das empresas aumentou nesse ano. E o interessante é que dessas empresas que estão inadimplentes, 94,2% delas são micro e pequenas empresas. Por quê? Porque são umas empresas que geralmente não têm caixa. As grandes empresas, elas têm caixa e aí elas conseguem arcar com seus compromissos e passar, não digo ilesas, né, mas pelo menos sem ter uma contração de dívida alta nessa época, nesse período de crise. Porém, o micro e pequeno empreendedor, ele tem mais dificuldade. A pessoa que é autônoma, que é informal, vai ter dificuldade para conseguir passar por essa situação. Por isso que a sua dívida ela tende a aumentar, né? Ou se ela não tem, ela acaba contraindo uma dívida. Lembrando que esses números que eu passei para vocês não levam em conta o isolamento do coronavírus. Foram números lá de janeiro. Portanto, possivelmente esses números eles vão piorar ao longo desse ano, tá? E o quinto e último detalhe que vai ser modificado no seu negócio, ou precisa ser modificado no seu negócio, né, durante essa época agora, talvez seja o mais importante de todos. Você precisa se reinventar. Seu negócio tem que ser modificado, porque a estrutura do país, do mundo, está mudando, né? E todo mundo está sendo impactado com tudo que está acontecendo. Isso não é um negócio local, né? É algo mundial, portanto, o seu negócio ele precisa se reinventar, precisa ser transformado, precisa ter alguma mudança. Grandes empresas surgiram em cenários de crise. As pessoas elas estão com medo. E aqueles que tiverem a ousadia de se reinventar, de fazer alguma mudança, de fazer algo diferente, eles não só vão ter uma resiliência, né, vão conseguir passar por isso e depois voltar mais fortes, mas eles também, de repente, podem acabar encontrando algo aí que vai ser o carro-chefe do negócio dele por vários anos. Então, é importante que você se reinvente. Se você quer sobreviver nesse período, você tem que fazer algo diferente. É importante que você se reinvente. Você precisa fazer algo que os outros não estão fazendo. Ter coragem agora, enquanto está todo mundo com medo. Como eu disse, grandes empresas surgiram em cenários de crise. Uber, Buscapé, Polishop, Airbnb, são apenas alguns exemplos de empresas que surgiram em cenários ou logo após períodos de crise, que tiveram coragem, empreendedores que tiveram coragem de fazer o que os outros não tiveram. Enquanto estava todo mundo com medo, eles foram lá e foram ousados. Inclusive, se você quer que eu grave um vídeo contando sobre a história de algumas dessas empresas e como foi que elas surgiram dentro desse contexto de crise, lógico que eram crises diferentes, mas ainda assim, deixa aí nos comentários, #reinventar. Comenta aí embaixo, #reinventar, se você quer que eu grave um vídeo contando sobre algumas dessas empresas e como que elas tiveram a ousadia para poder acontecer, para poder surgir em períodos em que estava todo mundo com medo, todo mundo receoso. Eu vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, clicando aí no botãozinho vermelho, também de dar o seu like, clicar no botão de gostei e compartilhar esse vídeo. Compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir, enviar para os seus grupos no WhatsApp, colocar nas suas redes sociais, enfim, compartilhar com todo mundo para que ainda mais empreendedores, ainda mais autônomos possam ter acesso a isso e abrir os seus olhos para o quanto que essa crise realmente está afetando os seus negócios e o que eles podem fazer para poder modificar e para poder se reorganizar dentro desse período de isolamento social. Por hoje é só. Até a próxima e, mais uma vez, lembrar você que a sua vida é o seu negócio e o seu negócio é a sua vida.